Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Sobre isso, assim, eu me lembro de um episódio, a gente até falou aqui um pouquinho fora do ar também, que era um episódio que aconteceu em algum jogo que você criticou ali alguma parte da torcida do Palmeiras. Sim. Eu não lembro. Sim. Enfim. Lembro disso. Não? E Cara, falo disso com a maior tranquilidade, que nunca falei sobre isso. Eu também lembro. ninguém me perguntou. Foi uma eu não polêmica lembro nem do o termo caramba. que você usou, mas... Mugir. Falei que Mugir, a torcida né? do Palmeiras podia mugir. Puta, aí como é que foi isso Mugir aí? tem vários significados, né? O pessoal naquela época pegou por um significado só. Uhum. O que aconteceu, cara? Primeiro que eu errei. Tanto que eu pedi desculpa no ar. Uhum. Tá ali, os arquivos estão aí. Eu pedi desculpa um minuto depois. Eu errei. Fui alertado por amigos meus na hora pelo WhatsApp. Só que assim, ninguém sabe. Nada vai apagar esse meu erro. Uhum. Agora, as pessoas não sabem os bastidores do erro. Sim. Alguns jogos antes, ou 1 ou 2 jogos antes, tinha entrado um menino no time do Palmeiras chamado Lucas Esteves, Certo. que é lateral esquerdo. Sim. Jogou mal pra caramba. E a torcida queimando o jogador, pegando no pé, pedindo. Aí eu falei nesse jogo, acho que a torcida no estádio, e era uma época que muitos colegas narradores estavam dando uma atenção danada pra rede social durante o jogo, sabe? Uhum. Com rede social aberta no computador, as redes sociais estão falando isso, aquilo e tal. Isso foi falado. Eu acho que eu estava em casa, comentando o jogo de casa pelo Skype. Ou no estúdio, não lembro agora. Aí eu falei assim, gente, eu acho um pecado você queimar um jogador da sua base porque ele jogou mal uma partida. Claro. É um ativo do clube. Daqui a pouco esse cara puxa saco de jogador, tá levando grana do empresário para falar bem dele. E a parada começou e deu sequência. No meu Instagram, os caras tal, assim, mas num nível... Já puto com os caras. Não, mas num nível suportável, vamos dizer assim. Aí teve um jogo, acho que foi contra o Santos, que você me falou. Né? Foi. O Paulista. E ele faz o gol da vitória. O Esteves. O Lucas Esteves. Eu falo, tá vendo? E a torcida do Palmeiras queria queimar um jogador que aí tá fazendo o gol da vitória, tá construindo a carreira dele. Puta que pariu, velho. Virou um negócio assim. Era elogio. Era o começo da história. Era dali pra baixo. Se eu encontro esse cara na rua, eu mato. Se eu pego esse cara, um dia eu quero cruzar com ele, que eu encho ele de porrada, que tá cheio de valente, né? Esses caras são tudo assim. Sempre. Uma puta idiotice. E, cara, durante o jogo, eu lembrei isso. Era um jogo, acho que Palmeiras e Inter de Limeira e tal. E tinha uma outra situação que é uma coisa que eu penso mesmo, assim. Eu acho que no Campeonato Paulista, se o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos, eles não chegam na semifinal, é vexame. Eu acho que é. Eles têm obrigação de chegar até a semifinal. Sem dúvida, claro. Por tudo. Pela grana, pela história, por ter os melhores jogadores, pela arbitragem, historicamente e tal. Eu tinha falado alguma coisa nesse sentido, assim. E falei, acho que... E o Palmeiras ganha o jogo, se classifica e tal. E era uma época que o Palmeiras estava, aquele Paulista de 2021, jogando com a molecada mesmo. O Abel tinha... Tava mexendo. Abriu mão do campeonato. Correu o risco de ficar de fora. Sim. Foi recente isso aí. Foi recente. E aí os caras me detonando por causa dessa história do vexame do Lucas Esteves. E, você não faz ideia. E aí eu peguei essa história e descobri que eles estavam xingando meus filhos, xingando minha mulher. O cara tretando com a minha mulher na rede social, ameaçando tal, xingando tal. Cara, e aí perdi, ficou, sabe quando escurece? Aí, cara, e aí a torcida do Palmeiras pode mugir o que for, que eu não vou mudar minha opinião, tá? Porra. Aí, não faz ideia. Mas assim, errei, tanto que pedi desculpa na hora, no ar, e depois gravei um vídeo, postei pedindo desculpa. Qual foi a atitude que eu tomei ali agora? Cara, eu fui desrespeitoso com a instituição. Então eu tenho que falar com a instituição. Liguei pro presidente do Palmeiras, que era o Maurício Gagliotti na época. Falei, presidente, cara, Noriega, eu já sei o que aconteceu. Ele falou assim, para algo nessa linha assim, pô, aguentei coisa muito pior, entendo o que você está falando, você é um cara muito respeitado, todos aqui respeitam muito o seu trabalho, essas coisas acontecem, fique tranquilo que não tem nem nada da Sociedade Esportiva Palmeiras contra você, que desabone e tal. Mas ficou um tempo, os caras ali na minha orelha e tal. Mas hoje eu vou lá, faço o jogo normalmente, os caras, pá... tira uma foto e tal, essas coisas. Mas as pessoas não sabem esses bastidores, né? De coisa. Por isso que às vezes eu acho que os jogadores, eles têm razão em algumas coisas nos desabafos deles. Eles passam por coisa muito pior, né? Você vê essas coisas de filho de jogador sendo xingado na escola. O William, por exemplo, que veio pro Corinthians agora.
Não, é inacreditável. As coisas aconteceu com o Ah, Fagner, o aconteceu Cássio. com o Cássio, entendeu? Então, Isso porque são ídolos. Imagina que quando acontece Pô. com o Esteves. Entende? Exato. E tem É. coisa, né? Esse ambiente, por isso que eu não tenho Twitter, por exemplo. Porque eu acho que o Twitter é meio uma casa de maluco, velho. Os caras têm uma liberdade ali do cara. E os caras te xingam, te falam em qualquer nível, né? Se você que assiste Big Brother, que eu não assisto, acho que não acrescenta nada. E eu sei que acontece isso, eu escuto as pessoas falando, né? Pô, os caras se matam, se agridem verbalmente por causa dessas situações. Mas nesse caso foi isso. Eu errei, porque eu não posso perder o controle. Mas eu perdi. Como outros colegas já perderam em outras situações, porque, cara, chegou num nível de mexer com a minha mulher e com os meus filhos. Isso, pô, eu nunca destratei nenhum jogador nesse ponto, né? Para que a coisa chegue nessa situação. E às vezes os caras não gostam de uma coisa que a gente escreve, de uma coisa que a gente faz. Eu lembro que uma vez eu fiz um texto na época da pandemia, que era algo assim, tá na hora dos craques milionários tirarem a mão do bolso, né? De ajudar um pouco mais na pandemia. Alguns jogadores ficaram sentidos e tal. Eu conversei com o Felipe Melo sobre isso. Tal. Ele ficou meio assim e tal, mas numa boa, falou numa educação assim, e colocou as coisas das razões dele, né? Ele falou assim, pô, a gente ajuda muita gente, só que a gente muitas vezes não gosta de falar que a gente ajuda. Uhum. Mas a gente ajuda, Uhum. né? E tem, pô, foi, sabe, num nível de conversa sensacional, cara. Que legal, que legal. Porque eu acho que eles têm razão muitas vezes de não abrir isso, né? O Felipe Melo é um cara que eu, assim, com tudo que o envolve, muita coisa que ele propaga no Discord, Eu etc também. e tal, mas é um cara que eu gostaria, tenho vontade de conversar. Eu também tenho. Ele dentro das Porque coisas ele dele parece era que é um muito cara que franco, tem né? o que dizer. Muito sincero. Ele é né? um cara polêmico. É. Eu também concordo. Jogou no meu time, mas tem algumas Não, coisas tem que eu não muita coisa, concordo. como Mas você, tem muita coisa que ele fala, eu não concordo, que eu acho que às vezes ele tem uma coisa que é muito da competitividade, né? Tem cara que viril demais. para ser não e acho tem cara que para ser competitivo ele precisa de um clima Sem instigado, mais para talvez. cima de uma temperatura mais alta, né? Tem